o nosso episódio é um episódio que me toca muito no coração, porque é um episódio para falarmos sobre ancestralidade e respeito a uma tradição e a uma história cheia de afeto que começou nas mãos da dona Alice Matucci, né? A dona Alice chegou no Brasil e não era o objetivo trabalhar com cozinha, mas ela tinha um talento que ela mesma se descobriu chegando aqui no Brasil. E um talento que construiu uma história de um restaurante de nome Alice Montelíbano. E um restaurante que a gente mostra aqui para vocês premiado, uma cozinha premiada e uma culinária feita com muita tradição e com muito afeto. No momento em que, infelizmente, a dona Alice faleceu em 2020, a filha da dona Alice, a Regina, assumiu o restaurante e a Regina, então, conseguiu continuar a tradição. E a Regina, com muito carinho e muito respeito à mãe, tinha uma preocupação muito grande em manter a qualidade da comida, em manter a qualidade dessa gastronomia, de tudo que a dona Alice montou, e manter principalmente a maneira tradicional em que tudo era produzido. Porém, esse restaurante precisava sair da onde ele estava e vir para a Vila Olímpia, onde é o atual local, aonde a gente tinha um espaço pequeno, uma cozinha pequena. E o que precisou acontecer? Precisamos unir a tradição, o respeito à ancestralidade, à tecnologia. E sim, a gente vai mostrar nesse episódio para vocês que isso é muito possível. A gente pode respeitar a tradição, o sabor, a saudabilidade, a maneira como os alimentos são produzidos com a implantação da tecnologia. Como que eu descobri isso e descobri essa história linda e ouvi a Regina falando e me tocou muito no coração e eu tive uma sincronicidade muito grande porque eu dou muita importância ao respeito à ancestralidade e às tradições. Eu estive no final do ano passado num congresso da Nutrilover com a convite da minha amiga, uma profissional muito conceituada no mercado, Alessandra Gaidargi. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem, Erlise, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estarmos aqui hoje. Nesse lugar que é tão lindo e é tão emocionante, nessa história tão linda da dona Alice. Exatamente. Qual era o objetivo do congresso no final do ano, Alessandra? Conta pra gente. Esse congresso que a gente faz no fim do ano, a ideia dele é falar sobre a relação na cozinha, sobre as relações dentro da cozinha e trazer um pouco mais de culturas de paz para dentro das cozinhas. Então a gente fala muito da relação entre chefes e nutricionistas, mas não só entre eles, entre a brigada como um todo. Porque uma cozinha saudável é uma cozinha com harmonia, é uma cozinha com equilíbrio, é uma cozinha onde emocionalmente as pessoas conseguem atuar de uma maneira... Felicidade é muito subjetiva, né? Mas de uma maneira equilibrada, né? Que não atue contra a saúde mental de ninguém, nem física, enfim. Então a gente tem esse congresso para celebrar isso. E a gente fala muito de práticas de saudabilidade, de sustentabilidade, que são grandes cores do Nutrilover. E também de cultura, né? Quando a gente fala de cultura de paz, a gente fala das culturas da cozinha. A cozinha conta uma história, comida conta uma história. Você quer conhecer uma sociedade, conheça seus pratos, conheça sua comida. E o Alice Montelíbano, a Regina, o Nelson, eles traduzem isso de uma maneira muito bonita, né? Como eu consigo ter tecnologia dentro da cozinha, de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, preservando as pessoas, mas também cuidando de desperdício, uma coisa equilibrada de fato, e manter a tradição. Porque esse é um link difícil, né? Essa é uma conta difícil de fechar às vezes. E como que a gente mantém também numa cozinha 4.0, numa cozinha tecnológica, o sabor, as características nutricionais do alimento. Exatamente. E também, além disso, melhora a segurança do alimento na produção. Perfeito. Principalmente os processos de cook and chill, você tem um aumento, né, de segurança na cadeia toda muito grande, porque você tem menos contaminação, você tem menos manuseio e você tem mais previsibilidade. Essa é a grande questão. Você sabe quanto você tem de fato no estoque, você consegue ter pré-preparos que mantêm esse alimento in natura, em condições por mais tempo. Então, ele é muito bom em muitas situações, mas como qualquer questão tecnológica, muitas vezes é visto de uma maneira um pouco mais difícil por quem trabalha com uma culinária mais tradicional, que quer manter a receita, que quer manter o sabor. E a gente quer quebrar aqui nesse episódio
todo esse paradigma, esse medo, a gente quer desmistificar esse medo de que introduzir cadeia fria e cozinha 4.0 vai tirar as características nutricionais ou de sabor do alimento, ou mesmo a tradição de como o alimento é feito. Né? Claro, claro. E não é comida congelada. E não é comida congelada, exatamente. É desmistificar para o público também que o sistema de cook and chill não é simplesmente congelar comida e regenerar comida. É mais do que isso. É um processo diferente implantado dentro das cozinhas e que, quando feito da maneira adequada, evidentemente, ele traz questões de saudabilidade e sustentabilidade de uma maneira muito clara, é muito óbvio por números isso, mas também consegue resgatar essa paixão da cozinha, né? Esses amores da cozinha, que a Dona Alice traz isso muito forte. E a tradição, e a cultura, e a alegria de se ter em volta da mesa uma família, na cultura libanesa, com a tradição libanesa, de uma maneira rápida e saudável, preparado alimento. E aí nós tínhamos o quê, né, Alessandra? Nós tínhamos a Regina, que queria respeitar muito toda a tradição da Dona Alice, da sua mãe, e foi resistente a implantar a cadeia fria. Por medo da tecnologia, por conta do que move a grande maioria, vamos dizer assim, dos chefes de cozinha mais autorais, quando criam barreiras para um sistema mais tecnológico, né? É um receio, vamos dizer assim, medo não, um receio de que o que é autoral, de que o que é bonito, de que o que conta uma história se perca no meio do caminho. O Alice Monte Líbano não chamava Alice Monte Líbano, ele chamava só Monte Líbano. Olha. Isso aqui é uma grande homenagem à Dona Alice. Ele chama Alice Monte Líbano porque ela já não está aqui, mas ela está aqui o tempo todo. Então, quando era no outro endereço, era não chamava Alice, era Monte Líbano. Então, conseguimos fazer uma homenagem à Dona Alice, que eu posso garantir a vocês que está muito feliz da gente estar aqui fazendo uma homenagem a ela. E conseguimos também fazer uma homenagem à Regina, que respeitou todo o afeto da culinária. Então, a parte do carinho, do amor, do afeto, do coração, do que é feito, do eletromagnetismo que a gente tem no coração quando a gente faz com carinho, ela é potencializada na tecnologia. Então, para quem me segue aí no canal, dá uma olhada que eu tenho um episódio de tecnologia, um episódio recente que eu gravei com um chefe australiano lá na Feira de Milão, aonde ele fala isso, aonde ele fala que a tecnologia, ela não elimina o carinho pelo que é feito, ela preserva e potencializa, porque o chefe tem mais tempo para se dedicar a isso. A tecnologia, quando ela entra nesse lugar de fazer o que não precisa ser humano, ela permite que o humano tenha mais tempo para o que é só humano, que é a criatividade, que é o talento, né? Então, quando eu coloco a tecnologia para picar, quando eu coloco a tecnologia para tomar conta de uma panela, eu deixo esse chefe, eu deixo essas pessoas com tempo suficiente para fazerem cultura na cozinha, para fazerem o que elas fazem. Para curtirem o que estão fazendo. Com certeza. E agora, nós vamos mostrar para vocês o quanto a Regina se apaixonou por essa implantação da tecnologia da cadeia fria, porque ela não tinha escolha. A cozinha era muito pequena e hoje em dia ela produz mais, melhor, com o mesmo sabor, implantando a cadeia fria. Mas não sou eu que vou falar para vocês, vocês vão ouvir e vão ver a própria Regina em ação. Vem com a gente. Vamos lá, Alessandra? Vamos mostrar para eles a Regina em ação. E agora eu quero apresentar aqui para vocês a Regina Matucci. Tudo bom, Regina? Tudo bem, você, Alessandra? Bem-vindas ao Alice Monte Líbano. É um prazer recebê-las. Eu que agradeço você abrir portas aqui para a gente. Eu conheci a Regina, então, como eu falei, no congresso. E quando a Regina terminou de palestrar, para mim foi inevitável procurar a Regina e perguntar se a Regina não gostaria de gravar esse episódio aqui com a gente, porque a Regina une tudo que eu defendo e que eu gosto de trazer aqui no canal. O respeito à ancestralidade, à tradição, a uma culinária bem feita, a uma cozinha com afeto e a implantação de tecnologia. E mostrar para vocês que essa tecnologia pode manter isso tudo e pode unir isso tudo, não é mesmo, Regina? Exatamente, unir e ficar cada vez melhor, coisa que no começo eu não acreditava. Fui muito resistente, porque eu nasci no meio de panela, de fogão, e de repente, aí eu quase entrei em parafuso. Mas depois que nós adaptamos, consegui adaptar as receitas. Porque a minha preocupação, o que era? Preciso da receita da minha mãe, igualzinha, como era no forno, nas panelas, adaptada a essa nova tecnologia. E finalmente eu consegui, depois de muito choro, de muita dúvida, de muita
muitas noites sem dormir, eu consegui, hoje eu... E a gente quer mostrar isso aqui no episódio, porque a gente também não quer falar para vocês que implantar a cadeia fria, a tecnologia, é assim. Você precisa de testes, você precisa de treinamento. Muitos testes, muito treinamento. E como eu não conhecia esse equipamento, apesar de ter nascido no meio da gastronomia, da cozinha, eu não conhecia. Quem me apresentou foi o Nelson, meu sócio. E, então ele me orientou muito, como o pessoal do equipamento, da Hudson também me orientaram. Então isso me ajudou muito a ter essa segurança. E depois, como você falou, de vários testes, muitos testes, nós chegamos ao denominador comum, que eu consegui manter a tradição com a tecnologia. Então, consegui manter tudo o que a minha mãe me ensinou, desculpa, e a tecnologia adaptada a E isso. hoje você acha, a gente vai provar daqui a pouco, nós vamos provar baba ganoush, nós vamos provar o hummus, nós vamos provar o charutinho e a esfirra de massa folhada. E, gente, e a coalhada seca. E esfirra de massa folhada com qualidade. O que você tem de equipamento aqui? Podemos entrar na cozinha e mostrar? A gente vai pedir uma licença poética para a gente entrar sem touquinha. Isso. Por quê? Porque a cozinha está com tudo pronto, não vai ser nada preparado, só finalizado. E a gente vai mostrar os equipamentos que a Regina tem, que são só equipamentos tecnológicos. Certo. E a cozinha, mostra rapidinho aqui para a gente, Aníbal, como a cozinha é pequena e como ela é eficiente, né? E o que a Regina tem, pode já mostrar daqui, a Regina tem 2 blast chillers da Irinox, a Regina tem forno combinado da Ratino e o Aivario, né? E com esses equipamentos, a Regina consegue, antes do movimento, produzir, né? Colocar no resfriador, ter a produção antecipada e no momento do serviço regenerar tudo, Muito finalizar rápido, tudo muito rápido. Porque também a gente precisa falar que não é comida congelada, eu não vou descongelar. Eu vou finalizar o cozimento no momento que eu vou servir. Eu interrompo o cozimento um pouquinho antes, resfrio e finalizo no momento que eu vou servir. Como que é feito o processo do baba ganoush, por exemplo, tradicional? O tradicional eu tinha no restaurante uma churrasqueira mesmo, com grelha, com carvão, tudo. Eu assava a berinjela, porque o baba ganoush tem que ter um leve defumado. Então eu assava ela, quando chegava no ponto eu colocava debaixo da torneira, descascava e fazia todo o processo. Aqui não, eu não tenho churrasqueira, mas eu tenho o defumador no forno combinado. Eu acho interessante a gente falar desse ferramental, né? Porque o forno combinado, o Vario, o Ultra, eles não são um equipamento, eles são muitos equipamentos em um equipamento. Eu tô aqui Exatamente. Quando você tecnologiza uma cozinha, né? Quando você está na 4.0, quando você traz a tecnologia de ponta para dentro da cozinha, você não está substituindo a panela por outra coisa, ou o forno convencional por um forno combinado. Você está substituindo um monte de coisas por 3 aparelhos. Exatamente. Então, evidentemente que cada processo de cocção vai ter o seu jogo, o seu tempo, é muito teste para você manter a segurança de tudo isso. Existe muito estudo, né? Sim, a gente está simplificando o processo, reduzindo espaço, reduzindo mão de obra. E hoje em dia você tem uma vida mais tranquila? Sim, bem mais. Com menos tempo na cozinha? Menos tempo na cozinha, menos desperdício, aliás, desperdício zero. Porque lá eu tinha que produzir todos os dias e não sabendo, hoje vai estar bom o movimento, amanhã não sei como vai estar bom, então eu deixava tudo pronto para um movimento grande. E quando não tinha um movimento grande, o que você jogava fora? É uma dor muito grande da cozinha uma dor grande, né? Porque você não tem os recursos que uma cozinha tecnológica tem para poder armazenar, enfim, todo o processo que nós fazemos aqui. Então, agora você já me deixou com fome. Então, vamos lá, né, Alessandra? Agora nós vamos ver. Aqui eu já fico com fome. A Regina em ação, né? Eu já estou com desejo desde que eu assisti aquela sua palestra, né? Eu estou salivando desde que eu assisti a sua palestra. Então, hoje você precisa satisfazer meu desejo, entendeu? Então, vamos ver a Regina em ação e vocês vão ver como é fácil, né? É muito fácil. Vamos lá? Vamos lá. O que nós vamos provar, Regina? Baba ganoush. O hummus. O hummus. Coalhada seca, charutinho de folha de uva e esse é a folhada de carne. Bom, o Aníbal vai entrar, vai te acompanhar. Gente, a cozinha é tão simples, é tão ágil, é tão eficiente, tão pequena, nem precisa ser grande, que
O Aníbal vai entrar sozinho com a Regina para mostrar para vocês e nós vamos ficar aqui só salivando, esperando tudo ficar pronto para provar. Bom, esse é o famoso charutinho de folha de uva, foi um dos pratos que me deu mais trabalho para passar da panela para tecnologia, mas quando eu consegui, trabalho assim, para me convencer que ia ficar ótimo, acabou ficando melhor ainda, porque na panela é cozido com água e os temperos, e aqui no forno é cozido no vapor. Então o que acontece? Ele fica com uma cor mais verdinha e preserva os nutrientes, porque é só no vapor. Então aqui já está arrumadinho e eu finalizo com mais manteiga ainda. Uma das coisas mais interessantes que tem nessa cozinha 4.0 é que você tem o natural em contraste com a tecnologia. Então, ao mesmo tempo que você tem uma cozinha completamente inox, completamente cinza, completamente prateada, você tem a natureza junto e ela está aqui e ela grita nos pratos, né? Então, quando eu remonto os pratos, isso aqui é uma das coisas mais bonitas que tem. Não só pela naturalidade, mas pelo fato de que o cheiro, né? O aroma. A gente começa a comer pelo aroma. É sempre assim. E tudo que a gente tem aqui nessa cozinha deu para sentir com a Regina preparando. E olha, gente, o sensorial, ele é um elemento muito importante mesmo numa cozinha tecnológica. Posso só falar mais uma coisa? Sim. Ah, minha mãe adorava fazer isso. Tá vendo? Sentir o cheirinho. Por isso que nós estamos sentindo aqui o aroma do hortelã, porque a dona Alice está aqui. Exatamente. Com certeza. E posso fazer só mais um agradecimento a ela? Imagina. Publicamente. Muito obrigada por ter me deixado esse legado todo e ter me cuidado tanto e ter tanto carinho como ela sempre teve por mim. Sempre teve, não. Como ela tem. Continua tendo. Como ela tem. Carinho e cuidado. É isso aí, como ela tem. Bom, e eu faço agora o encerramento desse episódio com as mulheres aqui Certo. e a dona Alice entre nós. Porque eu não escondo para ninguém que me segue nas redes sociais o quanto eu estudo espiritualidade e física quântica e o quanto eu sei que os ancestrais estão sempre conosco, né? E o quanto nós honramos os ancestrais e o quanto nós trazemos na nossa epigenética, no nosso DNA, toda essa ancestralidade. E eu não tenho dúvida que tudo que a Regina faz com muito afeto e com muito carinho é com a dona Alice do lado. Com certeza, ela está sempre do meu Ela lado. está sempre aqui, Né? Sempre aqui, desculpa o choro. E aí, É que eu fico emocionada, não tem como. imagina, não tem que pedir desculpa. E ela está aqui no meio de nós agora. Ela está aqui no meio de nós Tá. e eu digo para vocês que eu comecei a gravar o episódio e ela estava do nosso lado o tempo inteiro. Então nós queremos aqui fazer uma homenagem à dona Alice, que não tenho dúvida que está nos assistindo Está agora. aplaudindo, com certeza. Dona Alice, esse episódio é em sua homenagem. Um beijo, minha mãe querida. Meu amor. Pronto. خدني على بلاد